aqui no que você está fazendo na sua casa agora. Separe, você separou um tempo, você se dedicou a estar aí para que a gente pudesse meditar juntos como igreja. Já falamos várias vezes que a igreja não é o templo, não são as paredes, são as pessoas, né? Eu, você, nós somos a igreja de Jesus. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Deixa eu ver se é isso. Lucas 9, 28. A transfiguração de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões com quem ele estava. E ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moisés, a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, é o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Amém. É isso. Meus irmãos, aqui eu acredito que é a experiência mais fantástica, a experiência mais extraordinária que Jesus convidou poucos discípulos para experimentar. Jesus se glorificou, Jesus se transformou naquilo que ele só se transformaria depois da sua morte. E quando Jesus se transforma, de repente Pedro vê aquilo e começa a identificar o assunto que eles estão... Vou tirar esse negócio daqui, tá esquisito. Eles começam a identificar o assunto com que eles estão falando. Pedro vê Jesus e vê também 2 homens. E aqueles homens estão conversando alguma coisa. Só que não são homens comuns, não são assuntos comuns. Pedro, ele se desperta. Ele estava dormindo. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Então, quando Jesus vai orar, provavelmente eles iam dormir. Eu não sei o que acontecia com aqueles homens, né? A mesma coisa que acontece com a gente quando vai orar, talvez. Mas toda vez que Jesus chamava eles para ir para o monte, eu imagino, porque pela segunda vez, eles dormem. Mas nesse dia aconteceu uma coisa diferente. Nesse dia, Pedro acordou. Pedro, enquanto Jesus orava, a Bíblia fala, enquanto Jesus orava, ele se transformou. E quando ele se transformou, Pedro e os outros acordaram. E quando eles acordaram, a Bíblia diz que Pedro, prestando atenção no assunto que estava sendo falado, identificou Moisés e Elias. Jesus, Moisés e Elias. E aquela visão de Pedro vendo Jesus, Moisés, que na cabeça de Pedro era extraordinário. Elias,
que ele conhecia as histórias extraordinárias. E Jesus ali, os três. Então Pedro teve uma ideia. Vamos ficar aqui, todo mundo. Nós vamos ficar aqui, porque aqui é ótimo. Aqui é onde as coisas acontecem. Aqui eu estou vendo Jesus falar com Elias, que veio muito mais, Moisés, há mais de 1000 anos, muitos anos atrás. Pedro decide que quer ficar nesse lugar. Então ele vira para Jesus e fala: Jesus, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Então acontece que, naquele momento, enquanto Pedro falava, o lugar é invadido por uma nuvem. Irmãos, acompanha comigo. Pedro está tendo a maior experiência da vida dele. E ele dá uma ideia para Jesus. E nessa ideia que ele dá para Jesus, tudo ao redor começa a mudar. Enche de fumaça. Pedro imagina, né? Eu falei bobagem. Eu disse alguma coisa aqui que deu muito ruim. E no meio dessa nuvem eles caem, se prostram. E no meio da nuvem, meus irmãos, uma voz: esse é o meu filho, esse é o meu eleito, a ele vocês têm que ouvir. E quando eles estão assim prostrados diante dessa visão, eles não entendendo o que está acontecendo, Jesus chega para eles, toca em Pedro. Pedro levanta os olhos e a Bíblia fala que eles não veem mais ninguém, somente Jesus. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que veio ao meu coração, sem pretensão de entender esse texto totalmente, porque será impossível para mim hoje. Mas existem algumas reflexões que vêm na minha cabeça que servem para os nossos dias hoje, principalmente na condição onde a gente se encontra. O que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos nos comunicando pela internet, e eu acredito que vale a pena essa reflexão. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é: Jesus, ele dá um grande sinal que ele vence a morte. Jesus está conversando com Moisés e Elias. Moisés já havia morrido, Elias já havia sido arrebatado aos céus. E às vezes a gente fica pensando assim: poxa vida, mas existe uma lei natural que nós encontramos na Bíblia, que todo ser humano precisa morrer, né? Todos têm que morrer e eles vão para um lugar, isso, aquilo, e isso está organizado na nossa cabeça. E faz até sentido, mas uma coisa que a gente deixa de lado é que Deus não está preso a essas regras. Deus não está preso às condições naturais nossas como humanos. Então ele mostra com essa grandeza de experiência de que a morte foi vencida por ele. Era um prelúdio de que ele ressuscitaria e tudo seria dele entregue por Deus. Naquele momento, quando Moisés e Elias conversam com Jesus, meus irmãos, para Pedro, Tiago e João, a cabeça deles já havia explodido, porque a morte para Jesus não significava muita coisa. E eles olham para Jesus e imaginam: ele está dizendo que eu vou ter isso no final. Jesus diz para os discípulos: eu vou morrer, convém que eu morra, convém que eu seja humilhado, está escrito, mas eu vou ressuscitar. Jesus dizia isso: eu vou ressuscitar. E se a gente voltar a um versículo, Jesus, depois da multiplicação de pães e peixes, ele está conversando com os discípulos. Pedro tem aquele insight poderoso que fala: Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, né? Quando Jesus pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E Pedro responde: você é o Filho do Deus vivo.
E logo depois, Jesus começa a dar algumas instruções para eles, e ele diz: alguns de vocês, olha só, irmãos, alguns de vocês, e nisso ele está se referindo aos 12, alguns de vocês não morrerão sem ver o reino de Deus. 8 dias depois, Pedro, Tiago e João veem Jesus glorificado. 8 dias depois, o que Jesus tinha falado na semana anterior se cumpre. Aquelas 3 pessoas presenciam o reino de Deus. E hoje, a reflexão sobre morte, ela é muito forte. Muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas estão sozinhas agora, pensando na morte, como um fim de todas as coisas, como algo irremediável e absoluto. E a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é que Jesus venceu a morte, e Ele diz que quem está nele também vence a morte. Ela não é o fim de todas as coisas, ela é o cumprimento de uma parte das coisas. Jesus glorificado é a vitória que nos dá sobre a morte. É difícil falar isso para quem ainda está com o coração doendo, eu sei. Mas a morte não é o fim quando se está em Cristo Jesus. A morte é o fim de uma jornada, de um propósito que Deus entregou na terra, mas que ela vai continuar no céu. Meus irmãos, eu não tenho a pretensão de te explicar tudo o que está acontecendo aqui nessa passagem, mas observe comigo. Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre as coisas que iam acontecer com ele, sobre as coisas que Jesus teria que passar. Ou seja, eles estavam ali em corpo consciente, mas um corpo totalmente transformado, um corpo totalmente glorificado. Nós temos uma expectativa depois da morte. É por isso que nós não tememos entregar a nossa vida aqui, agora. É por isso que nós não tememos em entregar os nossos recursos, nós não tememos em entregar a nossa reputação em prol de anunciar que Jesus está vivo. Porque nós acreditamos que isso aqui não é tudo. Há algo muito maior e superior do que essa vida terrena. É claro que nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar dos que estão próximos de nós, claro. Jesus espera que a gente trabalhe, mas a nossa expectativa, ela tem que ser para muito mais do que está acontecendo agora, meus irmãos. Não fique preso no que você está vivendo agora. O que você vive agora é só uma parte do que você vai ainda viver pela eternidade. O que nós estamos passando hoje é doloroso, é sofrido, mas não se compara com o que vai acontecer depois. E se a gente continua, nós vimos que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E assim, se a gente avança um pouco no livro, nós chegamos ao Getsêmani, aonde Jesus chama Pedro, Tiago e João. E ele diz para eles: eu vou orar um pouco mais para frente, vocês orem comigo. Depois de um tempo, Jesus volta, Pedro, Tiago e João está dormindo de novo. Sabe, são 2 textos muito parecidos, mas existe aqui uma diferença. Eles são parecidos, ao mesmo tempo não são, porque existe uma diferença. Jesus desperta os seus discípulos no Getsêmani, mas quando ele está
transfigurado, transformado, os próprios discípulos são que despertam. Pedro acorda no susto. De repente ele olha e fala: uau, tem algo acontecendo aqui. Então, quando ele está junto com Jesus, dormindo, Jesus começa a orar, a manifestação da transfiguração de Jesus, aparece Moisés e Elias, Pedro é despertado. E no que Pedro é despertado, ele olha e vê a glória de Deus manifesta em Jesus. Onde eu quero chegar? Uma coisa que eu aprendi com esse texto é que a glória de Deus, ela nos desperta em tempos de sofrimento. Porque o assunto de Moisés e Elias era um consolo para Jesus. O que Jesus tinha que passar era muito pesado. O que esperava Jesus em Jerusalém era algo pesado. Mas, meus irmãos, eles foram despertados pela glória de Deus, numa oração onde Jesus, imagino que perguntava e pedia consolo para o Pai. Sabe, às vezes as nossas orações, elas parecem que nós estamos dormindo, às vezes literalmente, né? Confesso que às vezes a gente vai orar e a gente dorme. A gente de vez em quando direto faz isso, mas a impressão de estar dormindo é que está parado, inapto. Então, às vezes as nossas orações são orações que dão a entender que a gente não tem a menor ideia para onde a gente vai. As nossas orações é de alguém que, além de não entender o que está acontecendo, não tem a menor ideia de como lidar com o que está acontecendo. E esse estado de dormência é um estado de, eu posso dizer, de confusão, de não entendimento. Ele só vai ser despertado, meus irmãos, se nós conseguirmos ver a glória de Deus. Esse estado que às vezes a gente encontra de sonolência, de estática, ele só vai ser quebrado, ele só vai ser despertado se nós conseguirmos ver a glória de Deus que está se manifestando no meio em que a gente vive. Jesus estava glorificado naquele momento. Jesus estava transformado naquele momento. Por isso Pedro acordou. Hoje nós temos o Espírito Santo, que estava com Jesus naquele momento. Mas mesmo assim, às vezes a gente continua dormindo. Mas mesmo assim, a nossa rotina, o nosso dia a dia, as coisas que são bombardeadas na nossa cabeça, elas nos levam num estado de paralisia, que até as nossas orações são orações que não têm nenhum propósito de ação, e isso só pode ser quebrado se nós conseguirmos ver a glória de Deus, a glória de Jesus no nosso dia a dia. Meus irmãos, muita gente está sofrendo, muita gente perdeu pessoas, mas muitos de nós, Deus tem guardado e provido. Não que Ele não tenha guardado as outras pessoas, mas fazendo uma reflexão hoje, como Deus guardou a minha vida, como Deus guardou a vida da minha família, como Deus tem sustentado, como Deus tem provido na nossa mesa todos os dias, como Ele tem nos segurado na sua mão, como Ele tem nos sustentado. Se nós conseguirmos ver
o poder de Deus na nossa vida, na nossa segunda-feira, nos nossos dias, nós vamos despertar desse sono, meus irmãos. Mas se a gente continuar vendo que está difícil demais, que é muito sofrimento, é muita coisa, nós vamos continuar em estado de dormência, nós vamos continuar em estado de paralisia, porque esse despertar, ele está conectado em identificar a glória de Deus. E eu queria deixar uma pergunta para você hoje: será que não tem manifestação do poder de Deus na sua casa? Será que Deus não está de forma poderosa guardando a sua família? Será que Deus não está de uma forma extraordinária, assim como naquele monte, preservando você? Nós temos que ser gratos pelo que Deus nos deu, não por aquilo que ainda nos falta. Eu gosto muito do Salmo 23, depois que eu entendi ele de uma forma diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, aleluia. Mas eu acho que o que o salmista quis dizer é: quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Tudo que nós temos, meus irmãos, veio a partir de Deus. Como Jó disse, tudo é dele. Eu nasci nu e hoje eu estou vestido porque ele deixou. Se nós reconhecermos que a presença de Deus está no nosso dia, a glória de Deus e o poder de Deus se manifesta na nossa segunda-feira, nós vamos despertar desse sono. Nós vamos acordar para ver que está acontecendo mais coisas além do coronavírus. Sabe que está acontecendo mais coisas além da pandemia, além da crise da economia, que está aí, está todo mundo dizendo sobre isso, ela é real, ela é verdadeira, mas o Espírito Santo de Deus continua trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha, eu trabalho também, e eu espero que vocês também trabalhem. Existe algo mais, que às vezes a gente perde, por estar nesse estado de sonolência. E Pedro então, ele desperta, ele acorda, e vê aquela cena maravilhosa, aquela cena extraordinária, e ele tem uma grande ideia, sensacional ideia. Irmãos, quando Pedro pede para falar, eu acho que os outros discípulos ficam com medo. Meu Deus, o que Pedro vai falar agora? Ele não é o que mais acerta, e dessa vez ele também não acertou. Ele vira para Jesus e fala: Jesus, Moisés, Elias, e você está aqui na minha frente. Vamos fazer uma tenda para cada um. Irmãos, a resposta de Pedro, o que Pedro disse para Jesus foi tão fora da curva, foi uma bola tão fora, que precisou de uma reação extraordinária para corrigir Pedro. Quando Pedro fala isso para Jesus, uma nuvem cobre o lugar, e uma voz do meio da nuvem fala: este é o meu filho, ele é o meu eleito, a ele ouvi. Sabe por que essa voz disse? Sabe por que Deus disse isso, meus irmãos? Pedro colocou Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Ele queria construir uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, porque ele acreditava que os três ali eram o time dos sonhos, o Dream Team, cada um na sua posição. Não, o atacante, o zagueiro e o meia. E Deus falou: não, Pedro, você está entendendo tudo errado. Esse é o meu filho,
é ele que você precisa ouvir. Os outros dois, Moisés e Elias, a lei e os profetas, apontavam para Jesus. Tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Ele. Então a voz fala: Pedro, Ele é o meu filho, escute o que Ele está dizendo. Irmãos, Pedro estava escutando o que Moisés estava falando, o que Elias estava falando e o que Jesus estava falando. Tanto que ele identificou, né? Era um assunto, era uma prosa. Eles estavam ali trocando uma ideia, de tal forma que Pedro identificou Elias, Moisés e Jesus. Mas Deus envolve aquele lugar com uma presença extraordinária e fala: Pedro, presta atenção em Jesus. Pedro, ouve Jesus. Ele é o meu filho, Ele é o Messias. Meus irmãos, eu ouvi isso da Letícia, né? Da minha esposa essa semana. Ela me mostrou o trecho de um vídeo de uma pastora. Rapaz, isso me pegou essa semana, porque agora é uma época em que está todo mundo falando. E assim, irmãos, não são pessoas fora da nossa fé, são irmãos, são pastores, são líderes, autoridades espirituais no Brasil e nas nações, profeta e dando profecia nisso, naquilo. Irmãos, não estou julgando nenhuma profecia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que está cheio de vozes, e vozes usadas por Deus, assim como Moisés e Elias foi. Mas eu entendi para mim, e eu vou compartilhar com vocês, que nós devemos ouvir o que Jesus está dizendo. Nós devemos ouvir e prestar atenção no que Ele está falando. Qual é a intenção dEle para os nossos dias? É legal a gente aprender com os pastores da internet. Eu aprendo muito. Eu sou alimentado diariamente pelos vídeos, mas existe um lugar secreto que Jesus quer conversar com você através do seu Espírito Santo. Deus disse para Pedro: ouvi o meu filho. E através do Espírito Santo nós podemos ouvir o que o Filho de Deus está falando para a gente. O meu convite para você nessa noite é que não espere ter todas as respostas de mim, ou do pastor, ou das pastoras, ou de quem quer que seja que fale ao seu coração. Se ele te alimenta de alguma forma, ótimo, glória a Deus por isso. Mas deposite a sua fé em Jesus. Não nivele, irmãos, nenhum ser humano como Jesus. Não faça tendas para nenhum pastor no nível de Jesus. Não substitua o alimento por nenhuma coisa que está sendo falada fora de Jesus. Você tem a opção de escolher, eu sei, nós temos a opção de escolher. Mas muitas das vezes a gente escolhe um alimento que já está pronto, que vem mastigado para a gente e está pronto no celular. Mas o que eu tenho observado é que muitas pessoas estão em casa e muitas pessoas estão com tempo, né? Porque Deus quis isso. Será que é para nos encontrar em secreto? Claramente, meus irmãos, não é tempo de exposição, não é tempo de se abraçar, é óbvio, né? Não é tempo de ficar fazendo muito barulho aí no meio da rua, irmãos, não é tempo de fazer isso. É tempo de nos recolhermos e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Quais são os próximos passos da nossa vida?
ou simplesmente ter experiências extraordinárias com Ele, ou simplesmente sentir a presença dEle e aquilo vai te revigorar, aquilo vai te transformar, vai ser um poder na sua vida. E eu incentivo você hoje a ficar sozinho com o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, quando a nuvem acabou, quando a glória, a manifestação da transfiguração acabou, quando Moisés sumiu, quando Elias sumiu, quando Pedro, ajoelhado, levanta os olhos, ele só vê Jesus. O que Deus estava dizendo é: Pedro, é Jesus. Pedro, você tem que ouvir Jesus, você tem que caminhar na direção dele, escute o que ele está dizendo. Sabe por quê, irmãos? O que mais tem hoje é confusão, são muitas vozes, e até para você discernir qual é a voz certa, você precisa que Jesus te aponte um caminho. Para você decidir qual pessoa está falando alguma coisa que faz sentido, o Espírito Santo precisa te direcionar. São muitas vozes, são muitas pessoas, e assim, são pessoas ungidas, irmãos. Estamos falando assim de gente que realmente tem um relacionamento com Deus. Mas o que Deus está pedindo de nós hoje é que nós nos recolhamos ao seu quarto, à sua sala, eu não sei aonde é que você faz isso, ir lá sozinho, ou com sua esposa, ou com seus filhos, abra a Bíblia e procure saber o que o Espírito Santo está falando. Isso tem que partir de nós, um espírito voluntário. E para encerrar, quando tudo isso aconteceu, tudo acabou, os discípulos se levantam, só veem Jesus, eles começam a descer, eu imagino que seja um monte, um lugar alto, e nessa descida Jesus instrui eles e fala: não fala para ninguém isso agora não, vocês vão falar sobre isso quando eu morrer e quando eu ressuscitar. O que eu entendi profundamente, assim, bateu no meu coração profundamente, eu vou explicar para os irmãos bem rapidamente, é que Deus quer nos dar experiências, Deus quer nos dar palavras, Deus quer abrir o nosso entendimento, e isso vai ficar aqui dentro. Como às vezes eu tenho responsabilidades de ministrar a palavra, né? A gente sempre está absorvendo, lendo, ou assistindo alguma coisa, aprendendo com alguém. Você já pensa: poxa vida, eu posso ministrar isso numa oportunidade. Eu preciso falar isso para alguém. Isso aqui eu tenho que desenvolver para falar para alguém. Mas, meus irmãos, Jesus vira para os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e fala: tá vendo isso aí que vocês viram? É a coisa mais interessante da vida de vocês. Vocês nunca vão ver, vocês nunca viram algo tão extraordinário como esse. Guarda para vocês. Pedro, não sei, vou contar para alguém, eu quero dividir isso. E Jesus disse: segura a onda, vai ter a época. Deixa eu falar um negócio para vocês: o corona vai passar, a pandemia vai acabar. Talvez venha coisas, né? Não sei, um pouco mais piores, né? Mas o que a gente está vivendo vai acabar. E a gente tem que aprender a viver as estações da nossa vida. Essa é uma estação de aprender no secreto com Jesus. Essa é uma estação de aperfeiçoar aquilo que Deus deu para você. Essa é uma estação de descobrir aquilo que Deus deu para você. Essa é uma estação de estar perto com Jesus em secreto. Porque você vai precisar disso no futuro. Você vai precisar disso mais para frente. Os discípulos contaram essa história várias e várias vezes. Eles espalharam essa notícia para o mundo inteiro. Tanto é que Lucas escreveu
Mateus escreveu, mas eles só falaram sobre isso quando Jesus morreu e ressuscitou. Meus irmãos, Deus quer entregar coisas preciosas nas nossas mãos. E eu não estou falando só de coisas materiais, eu acredito nisso, amém, recebo, em nome de Jesus. Mas Deus quer revelar segredos da sua palavra para você, para mim, hoje, agora, à noite, daqui meia hora. Como nós vamos responder a isso? Não espere, meus irmãos, ser alimentado só pelo o que você consome pela internet. Não espere ser alimentado pela próxima palavra dos irmãos aí, do pastor, não sei, não vou citar nome aqui, porque são tantos, abençoadíssimos, sabe? Sabedoria dada por Deus, extraordinário. Mas não espere que só isso alimente a sua vida. Não nivele nenhuma pessoa na estatura de Jesus. Procure conhecer Ele, porque você quer. Pega a sua Bíblia, abre e fala: Espírito Santo, eu quero achar Deus aqui. Começa a orar palavras. Olha só, aprendi uma coisa extraordinária com os irmãos essa semana, eu vou compartilhar. Sabe como é que a gente ora? Daí a gente fala, né? Daí a gente fala. Porque, ô irmão, tá vendo uma pamonha ali? Às vezes a gente fala o seguinte: não, eu estou orando em espírito. Isso é meditação, é ótimo. A gente se concentra, né, meditando, absorvendo um texto. Mas oração precisa sair palavras da sua boca. Oração, Deus quer que você fale: meu Deus, eu não sei e eu quero aprender. Meu Deus, essa situação está muito difícil e eu só consigo se você estiver comigo. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Existe algo precioso em falar, meus irmãos. Mas em falar com Deus, esse é o segredo. Que você possa, deve ter estourado um pouquinho. Se você possa hoje entrar para o teu quarto, ou para o lugar onde você fica tranquilo lá, assim, né? Se existe um banheiro, talvez, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, você está em casa, mas de alguma forma você possa separar um tempo e dizer com a sua boca: Deus, esse tempo é seu. Eu quero aprender, eu quero te conhecer, eu quero ter experiências com você agora. Porque é isso que Ele está nos chamando para termos. Vai chegar o tempo que muita gente... Irmãos, quando acabar essa pandemia, você vai ver o tanto de gente abençoada que vai sair pregando pelo mundo aí. Gente desconhecida, gente conhecida que vai ficar mais ainda. Vai estourar. O Brasil é celeiro de missionários. Preocupa não. Mas agora é hora de encontrarmos com Ele no secreto. De crescermos, expandir as nossas raízes por dentro. Quanto mais fundo for essa raiz, mais sólida vai ser essa árvore. E que nessa noite você possa descobrir quão precioso é passar tempo com Deus, ter experiências com Ele. Porque quando você sair desse momento, sair dessa estação, você vai estar preparado para o que vem depois. E Deus é um bom pai, irmãos. Deus é um bom pai. Ele não vai dar responsabilidades para filhos que não têm responsabilidades. Deus nos ama tanto, tanto. Eu tenho um filho de 6 anos. Nunca vou deixar ele dirigir o carro antes dos 18, depois da carteira. E eu ajo desse jeito. Deus te ama tanto que Ele vai confiar a você aquilo que você mostra de responsabilidade com as coisas dele. Responsabilidade, Diego, é responsabilidade. Quando o nosso pai nos chama para um encontro, meu pai me chamava para o encontro, ficava com medo, mas existiam os encontros legais também. Como é que eu, como filho, posso dizer não?
Nós temos que ser filhos obedientes que desejam estar com o Pai. Nós vamos orar e que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, que você tenha convicção de que Ele está aí na sua casa, mesmo que a sua casa esteja de cabeça de perna para o ar, mesmo que esteja acontecendo uma briga gigante aí agora, o Espírito Santo está em todos os lugares. E você pode achar Ele aí, porque a Bíblia, a palavra de Deus garante que quem procurar por Ele vai ser achado dele. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso consolo. E nós acreditamos que tudo está sob o seu controle. Nós acreditamos, ó Pai, que a nossa vida está sobre o seu controle. E nós, ó Pai querido, acreditamos que o seu Espírito Santo está nos ajudando, nos aperfeiçoando. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de encontro com Deus. Que essa noite seja uma noite que possamos descobrir quão precioso é conversar com o Senhor. Quão precioso é dividir tempo com o Senhor. E que isso seja uma prática na nossa vida. Que a nossa casa tenha prazer em servir ao Senhor. Que a nossa família tenha prazer em aprender da sua palavra. Que haja paz nos lares, Senhor. Que o Espírito Santo alcance cada família que está nos assistindo. Deus, traga consolo, traga refrigério, sabedoria para cada pai de família que procura como lidar com as dificuldades financeiras. Cada mãe, cada filho que tem o seu parente, a sua mãe ou o seu pai em estado grave. Que o Espírito Santo possa estar se manifestando de forma poderosa do lado de cada um. E que os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para aprender e para sentir a presença dEle nos nossos dias. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela não tem fim, ela dura para sempre. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.